Quando nós pensamos em cooperação, nós pensamos numa liberdade e numa voluntariedade, numa disposição em que aqueles que fazem parte de um projeto e que têm uma visão e que são cooperadores entendem que a primeira coisa não pode haver intransigência, apesar que tem que ter compromisso. Então, quando nós pensamos em cooperação, nós pensamos que o que mais caracteriza a história dos batistas brasileiros e até mesmo da Aliança Mundial dos Batistas é um trabalho realizado por meio de uma cooperação, e isso mostra a nossa história ao longo de anos. Graças à cooperação, nossas igrejas elas são fiéis nesse pacto, e apesar de serem fiéis, elas não estão subjugadas, elas não sofrem intransigência, ingerência do corpo maior institucional que foi organizado com o fim de normatizar e ordenar e dar um norte, né? Porque à medida que uma igreja e outra se aproximam, e assim já temos centenas de igrejas cooperantes, é preciso demarcação, limites e uma visão clara de que todos são livres e têm livre acesso, participam de maneira voluntária, disciplinada, porém voluntária. Disciplinada por quê? Porque isso coopera para um bom planejamento denominacional. E quando vemos o pacto e a comunhão que caracteriza os brasileiros, os batistas, nós vamos ver que há uma base bíblica, porque nós somos cooperadores de Deus. Nós participamos de uma obra da redenção com liberdade e criatividade. Nós temos missionários espalhados no mundo todo, realizando um ministério que nós aqui que ficamos, estamos orando, contribuindo, orando muito, contribuindo dentro de um esforço conjunto de todos. E com isso a Convenção Batista Brasileira ela consegue administrar melhor as associações, as convenções se pautam por um zelo, um cuidado para preservar a doutrina, uma aliança saudável, e de maneira que todas as áreas do trabalho denominacional nós temos participação cooperativa de todas as igrejas. E com isso o trabalho tem sido realizado e ao longo desse esforço conjunto nós estamos avançando. Isso inclui dízimo, oferta, um trabalho missionário em que a própria pessoa se mantém no campo e que reflete como fruto para a denominação. É bom a gente entender que a denominação, Deus não conversa com a denominação, Deus conversa com gente. Deus não conversa com a instituição, Deus conversa com gente, com pessoa, com irmãos, com seus filhos. Mas a cooperação é algo que pode ser muito agradável a Deus, apesar que organizada e gerenciada por homens limitados, falhos, mas com uma visão também do reino, dentro da sua própria realidade, da sua própria experiência. E quando pensamos no pacto cooperativo, nós vamos pensar no segredo em que uma obra é realizada por uma viés de organização, por via de associações, convenções, e com isso tendo como base a Bíblia, porque é a Bíblia que nos torna, numa visão bíblica, cada igreja local autônoma, porém cooperante. E nesse unir de força, nós trabalhamos não como igreja só, mas uma igreja que filiada, engrenada, dentro de uma engrenagem denominacional, temos uma identidade reconhecida nacionalmente. Nós vimos aí na Assembleia, aí, a última, em que a Globo ela colocou a maneira como nós somos organizados ali na Bahia. Essa convenção foi muito interessante. As igrejas filiadas à Convenção Batista Brasileira, elas têm normas, existem documentos que caracterizam
e que estabelece um nível de organização e que mostra dentro desse conjunto de documentos combinados, regimentos, estatutos, nós temos uma filosofia da Convenção Batista Brasileira que determina que nesse conjunto todo a igreja nunca vai perder a sua autonomia. A cooperação, como exemplo, ela soluciona problemas existentes tanto na dimensão do todo denominacional, como também apresenta, às vezes, norte para igrejas pequenas, localizadas, para se orientarem, para não acontecer que haja traição, para acontecer que haja, biblicamente, um cumprimento daquilo que a Bíblia orienta, que é cuidado com a minoria, com aqueles que mais necessitam. É para mostrar à igreja que quando ela está unida, integrada à denominação e tem uma identidade reconhecida, ela é mais autorizada, inclusive, a andar pelas ruas e aproximar e chegar numa casa para ministrar a palavra, porque existe credibilidade. Os pastores batistas da Convenção Batista Brasileira são respeitados no Brasil todo. É lógico que, ocasionalmente, nós temos, por serem homens falhos, nós somos falhos, deixamos, às vezes, alguns pontos negativos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos faz triunfar em Cristo Jesus, manifestando em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, por via de uma denominação que zela pela sua identidade, pela sua doutrina, e com isso resolve controvérsias doutrinárias, elas se alinham, e com isso vai mantendo, e hoje nós temos uma denominação forte. É interessante que nós não temos as maiores igrejas, mas temos as melhores estruturas e que convence aqueles que estão longe, mas nos olhando, de que existe uma forma inteligente de manter uma família, o povo de Deus, num conceito de corpo de Cristo, em que em assembleias, em reuniões, se mantém tolerância, amor, compreensão, propósito, intencionalidade, uma visão missionária. E com isso nós chegamos a lugares que eu mesmo, na minha limitação, eu fico impressionado, é milagre. Por via de cooperação, onde nós chegamos. Aí tem braços de muitas pessoas dedicadas, vidas de pessoas que se desdobram, que realmente dedicam, pagam o preço. Nós temos programas cooperativos. A igreja, ela tem uma marca pela cooperação. Nós enviamos missionário, como a igreja de Antioquia enviou. Nós temos coletas, como a igreja também fez a coleta da Judéia, para levar para a Judéia no período de fome. As igrejas participaram disto, porque receberam o melhor, porque a palavra veio por meio deles. Paulo, tendo seu sustento e também mantendo muitos, e dizendo que o Deus de uma riqueza imensurável, Ele supre todas as necessidades. Nós temos Paulo mostrando relatórios de suas viagens missionárias e mostrando como que a cooperação é uma forma de cuidado e de ajuda, tanto ao missionário como à igreja, em uma visão do mundo, e suas pessoas percebem um testemunho vivo, porque é um cuidado que ajuda as igrejas a demonstrarem atitudes tais como a igreja de Jerusalém enviando pessoas para darem suporte a outras igrejas, como a igreja de Jerusalém enviou Barnabé. Paulo, quando ele voltava das igrejas organizadas, das suas viagens missionárias, ele sempre estava atento às necessidades daquela igreja e constituía lideranças ali e também enviava liderança, porque o cuidado de Paulo, ele era um cuidado com todas as igrejas. Esse plano cooperativo nas igrejas batistas tem como objetivo desenvolver a obra de Deus. Isso nós não podemos deixar de entender. Às vezes nós somos muito críticos porque nós queremos que o dinheiro ele reflita aqui, perto da gente, esquecendo que existem outros com mais necessidades do que às vezes nós. O plano cooperativo ele faz uma expansão missionária, desenvolve uma crescente expansão da nossa teologia
de forma que há um sustento sistemático dos princípios e da manutenção daqueles que estão no campo. O plano cooperativo ele é desde 1957, quando na Assembleia Anual da Convenção Batista Brasileira, em Belo Horizonte, nasceu para a manutenção do trabalho geral dos batistas brasileiros. É um método eficiente, bíblico, porque desenvolve um comprometimento de todos aqueles que livremente fazem opção por cooperarem, tanto as igrejas como os pastores, que são literalmente responsáveis. Um pastor que tem uma visão denominacional, ele nunca deixa excluir a sua igreja desta missão, dessa prática de cooperação. Pastores ressentidos, geralmente, eles não deixam a igreja participar. Eles esquecem que a denominação tem homens falhos, limitados, mas que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. E esses pastores, geralmente, eles dão com burros na água porque esquecem de depender de Deus, na justiça de Deus. Colocar a cooperação em prática, às vezes, é vencer o próprio ressentimento denominacional que às vezes conservamos em nós, dado algumas coisas que observamos que não concordamos. Isso não justifica uma igreja ressentida, pastores ressentidos com a denominação. O servo de Deus entrega o seu dízimo à igreja, a igreja tem que ter a visão de cooperação. A igreja que entrega o plano cooperativo à convenção estadual ou nacional, ou até mesmo no seu município, dentro de seus projetos, é uma igreja que geralmente ela desperta em seus membros uma visão mais ampliada, uma amplitude maior da visão institucional, de uma identidade que enriquece e pode abrir um espaço melhor para que o reino de Deus que está em nós e entre nós se manifeste. As convenções estaduais, ela envia plano cooperativo à Convenção Batista Brasileira, ou seja, nós enviamos para a Convenção Batista Estadual.